Olá, como vai você? Tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje para que nós venhamos a recordar ou recapitular a mensagem de domingo, já que nós perdemos essa mensagem em função do áudio não ter saído muito bom. Então eu vou estar trazendo aqui um pouco daquilo que foi falado domingo em nossa igreja, até um pouquinho mais curto, né? Mas que você possa ter os versículos aí, avaliar. Peço você para deixar já o seu like aí no nosso canal, né? Se inscreva nele também, faça um comentário lá embaixo sobre o estudo. E hoje eu vou estar falando sobre o esfriamento espiritual, né? Paulo, por muitas vezes, passou pelo esfriamento espiritual. Dr. Martin Lloyd-Jones ele tem um livro chamado Depressão Espiritual, que é justamente para os servos do Senhor que estão passando por esses momentos de abatimento espiritual, a qual muitas vezes a gente fica cansado da caminhada, né? E por quê? Porque a gente está pelejando, a gente está lutando contra a natureza humana, a gente está lutando contra o mundo e a gente está lutando contra principados e potestades. Então, somos seres humanos, precisamos constantemente estar cheios da presença do Senhor, que possamos estar buscando sempre o Senhor para nos revestir de poder, porque sem isso, esmorecermos na oração é complicado, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais do esfriamento espiritual. Eu vou usar o texto base aqui da carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, uma versão boa para a dicção, para nós falarmos, né? As palavras são bem escolhidas, justamente para que nós venhamos a lê-la e o povo possa compreender sem nenhuma dubiedade, né? Nenhuma confusão, ok? Então vamos trabalhar aqui os sinais do esfriamento espiritual. A caminhada cristã, ela é uma guerra, né? Ela é uma batalha. Tem a sua realidade, que a igreja é um hospital, que ela cuida das pessoas que estão doentes, estão abatidas, mas efetivamente a igreja na Bíblia é comparada a um exército, né? Ela é comparada a uma batalha, a uma guerra, né? A qual nós estamos. Há figuras o tempo todo na Bíblia que somos soldados de Cristo. Fala da armadura espiritual, toda aquela armadura ali é uma analogia à vestimenta do soldado romano. Então o tempo todo Paulo vai utilizar da batalha, do combate bom combate, o tempo todo é essa visão de estarmos realmente numa batalha, numa guerra. Bem, e nós sabemos que ninguém vai para uma guerra sem antes fazer alguns aliançamentos, né, para que possa ter provisão para os soldados, para que possa ter condições de manter aquela guerra até o momento que for necessário. Então, essa provisão, né, vamos dizer assim, esse fundo é necessário para que venhamos a conquistar
e obter provisões para essa guerra. Então, esse fundo vai ter condições de levar água, né, para a batalha, durante a batalha, a ração, que são os alimentos, né, a vestimenta para os soldados e o encorajamento, né? É necessário um líder ali para que possa motivar e encorajar, né, os seus liderados, os seus soldados para a batalha. Nós sabemos que quando falta uma liderança em meio a qualquer situação, uma liderança firme, forte, resiliente, uma liderança que possa sustentar fogo, né, que é uma linguagem militar, né, e manter-se tanto de pé nos momentos difíceis quanto nos momentos também de vitória. O pilotão, a companhia, o próprio batalhão fraqueja, né? Há momentos que dá vontade de fugir da batalha. Então, nesses momentos, o líder é fundamental, é crucial para motivar, né, o seu exército. A água, né, essa água que é necessária para que os soldados possam estar dessedentados, né, e não sofrer nenhum tipo de insolação durante a caminhada, né, ou morrer de sede. A sede é algo que não aguarda muitos dias, a fome sim, mas a sede não. Então a água é crucial, é fundamental. Então nós vamos ver que essa água é o Espírito Santo de Deus, né? Jesus certa vez disse para aquela mulher do poço: quem beber a água desse poço que Jacó, né, construiu, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água vivas, né? Então isso é um simbolismo da água ao Espírito Santo, né? Lá em João 14, versos 13 e 14 vai nos mostrar isso. É necessário que nós estejamos buscando sempre o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos encher, para nos capacitar, sabe? Ele é o meio, o Espírito Santo, ele é o holofote que clareia Jesus para que nós venhamos a nos converter, né? A obra de Cristo, aquilo que Ele fez. Mas o Espírito Santo também, depois que nós nos convertemos, nós o conhecemos como nosso Paráclito, nosso advogado, nosso Consolador, né? Aquele que nos capacita, né? Então nós devemos buscar o Espírito Santo em nome de Jesus para que nós venhamos a ser revestidos de poder para a batalha. Nós também temos o alimento. O alimento é a palavra de Deus, né? O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, se falta palavra, né? Se eu não estou comendo a palavra, logo eu não vou sentir tanta sede como eu sentia, né? Quando a gente almoça, a gente quer ter um copo de suco ou um copo d'água para dessedentar, né? Mas se a gente come pouco, em função até do sal, se nós comermos pouco, nós vamos ter pouca sede. Se a gente estiver comendo pouca palavra de Deus, a gente vai ter pouca força e pouca sede para buscar o Espírito Santo que há de nos dessedentar, né? Temos também a vestimenta. A farda do crente, são a armadura espiritual, né? Lá de Efésios capítulo 6, verso 10 a 12, ele diz para que nós venhamos a nos revestir, né, da armadura espiritual, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, né, a couraça da justiça. Então nós precisamos constantemente nos vestirmos dessa armadura, e essa armadura é Jesus, é estarmos em Jesus, é dependermos dele, é permanecermos nele, né? Estaremos então revestidos da sua palavra, do seu poder. Então há uma necessidade de nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Quais são os sinais de esfriamento espiritual e a incapacitação para lutar que podemos observar? Primeiro, quando a pessoa começa a esfriar espiritualmente, começa a se abater, a pessoa deixa de se alimentar da palavra, né? Então a pessoa deixa de se alimentar da palavra, a pessoa já não lê o Evangelho, né? Ela já
não tem mais tanto prazer nisso. Eu me lembro de Números, capítulo 11, versos 4 e 5, quando o povo de Israel começa a reclamar que o maná, já estava cansado daquele maná, eles estavam fastiados, já tinham comido demais, eles estavam querendo agora carne, e Deus então envia codornizes para eles, né? Eles querem fazer um churrascão lá no deserto, já estão cansados daquele maná que o Senhor nos deu. Então muitas vezes nós somos assim também. Nós nos fastiamos da palavra. Eu já li essa palavra várias vezes, para que ler de novo? Mas a palavra do Senhor se renova, né? Todo dia o Senhor aplica ela de uma maneira diferente, a gente descobre mais. Eu, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, já li essa palavra dele 25 vezes. Por 25 vezes já li a Bíblia toda e muitas outras vezes o Novo Testamento. Mas eu digo para você que às vezes eu me pego vendo uma passagem que para mim tem uma aplicação totalmente nova, uma visão totalmente diferente. Deus fala de maneira tão profunda ali. Então, não tem como a gente abrir mão da palavra de Deus, né? Esse é o nosso alimento. Muitas vezes a gente se fastia disso aqui e quer se alimentar de outras coisas. Eu tenho um vídeo aí anterior que eu estou pregando na igreja Comunidade Torre Forte, igreja evangélica Comunidade Torre Forte, e lá eu falo do evangelho puro e simples, né? Como certa vez eu achei que já sabia muito, já tinha muito aqui, eu queria coisas novas, e ali eu comecei a navegar em mares bem estranhos, e como aquilo me abateu. Se eu quiser ver esse vídeo lá, vai ser muito interessante. Mas voltando aqui, muitas vezes a gente sente fastio da palavra de Deus e queremos comer coisas que muitas vezes não vão ser muito boas para a nossa alma. Jeremias usa a imagem de alguém trazendo uma determinada coisa para outro lugar específico. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então Jeremias, ele parece que a imagem é a seguinte: eu quero trazer à memória algo que está em algum lugar, está vindo para a memória, né? Então ele diz, ao momento que ele vê Israel totalmente destruída, né, a esperança dele se abate, ele está totalmente dilacerada, vendo o seu povo destruído, mas ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é melhor para nos dar esperança do que as promessas do Senhor, a palavra dele, a fidelidade dele, em meio a tanto caos, tantas lutas que nós passamos? Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nós só vamos trazer à memória quando lermos, né? Então, a constante leitura da palavra, ela fica na memória. Se nós deixarmos de ler, ela vai entrando para o inconsciente, que é a linguagem, né, que a psicologia se utiliza, de consciente e inconsciente, né? Então, eles usam até muito a questão do iceberg, né? Aquilo que está externo é o que é a consciência, que é a memória, que está ali, né? Mas aquilo que está por baixo, o restante do iceberg, é o inconsciente. Então nós temos que constantemente trazer à memória aquilo que já lemos várias vezes, para que ela permaneça ali e possa nos guiar na caminhada. Amém? D.L. Moody, um grande evangelista americano, ele diz o seguinte: ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Então não podemos deixar a palavra de Deus, não podemos deixar de nos alimentar como bons soldados de Cristo. Se não nos alimentarmos, nós não teremos sede. Se não tivermos sede, não vamos buscar poder do alto e revestimento dele. Segundo, a pessoa deixa de buscar a presença e o poder do Espírito Santo. Então, nós estamos vindo aqui caminhando, deixamos de ler a palavra, a pessoa começou a deixar de buscar o Senhor através da leitura diária das Escrituras Sagradas. Ela então começa a deixar de buscar o Espírito Santo, começa a deixar de buscar a capacitação dele, buscar poder nele, né? Se revestir do poder dele. Quem não se alimenta diminui o consumo de água. Quem não se alimenta da palavra de Deus não tem sede de Deus. Então nós precisamos estar constantemente nos alimentando dessa palavra, para que tenhamos sede e bebamos, né, dessa fonte inesgotável, né, desse Espírito que vai fluir de dentro de nós. A ideia realmente parece que há uma tubulação, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Parece que
quando a gente para de ler a palavra, esse rio parece que ele é represado, né? A água fica interrompida. Aí entra muitas das vezes pecados, mágoas, ressentimento, iras, vai entulhando, né, essa tubulação do espírito a qual flui. Então, gente, é necessário a gente estar constantemente meditando na palavra para que tenhamos sede e possamos buscar o revestimento de poder. Terceiro sinal, ao deixarmos de nos alimentar e de beber do Espírito Santo, começamos a nos despir do novo homem criado em Cristo Jesus. Paulo diz para a gente se vestir do novo homem, se despir do velho. Mas conforme a gente deixa de ler a palavra, conforme deixa de buscar o Espírito Santo, nós começamos a nos despir do novo homem criado em Cristo Jesus e se vestir do velho homem, né? As nossas inclinações começam a ganhar força, a gente começa a relativizar o que achávamos que era absoluto, já não temos mais tanta força para nos negarmos, né? Então é um momento que a gente começa a se despir do novo homem. O soldado começa a ver seu fardamento se gastar, tudo aos poucos vai se tornando relativo. Isso vai ser falado lá em Efésios 4, 17 a 23. Eu me lembro, quando eu estava no quartel, nós pegávamos um sol muito forte no acampamento, né? Nós pegávamos um sol muito forte durante o dia e à noite, quando não era chuva, nós tínhamos que mergulhar num charco e aquela farda então ficava molhada. No dia seguinte ela secava e o boot mesma coisa. Então, com o tempo, às vezes 3 dias de acampamento, chegava em casa, aquela farda, né, verde oliva do exército, ela ia se rasgando, ela ia, depois de tão forte que ela era, né, ela vai se tornando algo tão fraco que se rasga. Assim é também quando nós começamos a nos despir do novo homem, né? Nós vamos então rasgando esse novo homem, essa coisa que parecia tão forte, tão cheia de Deus, e a gente então começa a ficar frágil, a gente começa a ficar debilitado, qualquer coisa nos rasga, né? Então é necessário que nós venhamos a vigiar, venhamos a não deixar de ler a palavra, não deixar de orar, de buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, porque a consequência ela começa a vir, que é o desgastamento do nosso fardamento. Nós tiramos a nossa armadura espiritual, começamos a deixar o capacete da salvação em cima da mesa, a couraça da justiça já fica pendurado, né, em algum lugar, a espada do Espírito já fica também no canto. Então nós começamos a nos despir desse fardamento, dessa armadura, né, e vamos nos fragilizando. Quarto, próximo passo é deixar a comunhão com os outros soldados de Cristo. Então, uma vez que você deixou de ler a palavra, de buscar a Deus, o seu fardamento, a sua couraça começa a se destruir, começa a se degradar, e você começa, o próximo passo é deixar de estar com os soldados, né? O soldado que não está alimentado, não tem a sua sede, não se dessedenta, né? E tem o seu fardamento rasgado, esse soldado não está apto para a batalha, ele não é útil, né? Se ele for para a batalha, ele não terá força para subjugar o inimigo, não tem como. Então ele vai ser retirado da comunhão dos soldados, ou ele vai ficar no acampamento, ou ele vai ser mandado de volta ao quartel QG, para ali ficar numa enfermaria, tomando soro, fazendo alguma coisa. Mas ele não pode mais ir para a guerra, ele precisa se fortalecer novamente. O autor de Hebreus chama atenção para os cuidados que temos que ter para nos animarmos nesse momento, nos animarmos mutuamente, no amor e nas boas obras, não deixando de nos reunir. Então o autor de Hebreus ele vai falar justamente isso, que a gente não pode, está lá em Hebreus 10, 24 e 25, que a gente precisa se animar mutuamente no amor e na prática das boas obras, não deixando de congregar. Sabe, tem muita gente magoada
com a igreja, com os irmãos, há muita gente sensível, né? Muita gente sensível e pessoas que qualquer coisa se abate e buscam o bode expiatório, às vezes até elas têm essa dor legítima, né? Foram feridos dentro da igreja por um irmão, pelo pastor, seja lá por quem tenha sido, e essas pessoas às vezes estão em casa e não acreditam mais em congregar e estar juntos. Mas eu quero dizer para você que se você não congregar, não estou dizendo que você vai perder a tua salvação, não estou dizendo que nada disso, mas você vai se enfraquecer terrivelmente, porque quando uma igreja saudável, um e o outro se anima mutuamente no amor e nas práticas das boas obras, né? E quando a gente fala de Deus, quando a gente tem um outro irmão, nós nos fortalecemos nele. Às vezes a experiência que ele vem falar, às vezes é algo que aconteceu com ele, que ele tenta passar para a igreja, tenta passar para você, e isso vai nos animando, sem contar com a palavra ministrada, que foi a forma que Deus escolheu para estar falando com o seu povo. Então, apesar de você estar sem se alimentar, sem beber água, com o fardamento arrebentado, né, você vai querer deixar de congregar. Não deixe de congregar, sabe? Chama um irmão de oração, sabe? Em último lugar, se você realmente viu que não dá mais para congregar naquela igreja, ora ao Senhor, busca uma outra a qual você se identifique, mas não fique em casa, sabe? O relativismo entra, a crítica começa a volumar-se dentro de você em relação ao povo cristão, e você se torna alguém lá como o povo de Israel, sabe? Murmurador em meio ao deserto. Deus odeia murmuração. Então, se nós formos olhar só para o lado ruim da igreja, nós não vamos ficar em lugar nenhum. Todo local que existe seres humanos tem problema, mas a gente esquece disso, porque a gente acha que sempre o problema é o outro, nós somos o problema. E eu causo muitas vezes tristeza e problema na vida de alguns irmãos, e eles também causam em mim. A dificuldade é de nós olharmos para nós mesmos e dizermos: eu sou pecador, eu magoo, eu firo, às vezes até inconscientemente, até sem a gente saber, né? Eu fiquei certa vez sabendo que o irmão ficou terrivelmente chateado comigo, porque eu convidei um dia de um culto mais vazio, um irmão para estar conversando, trocando uma ideia, né? E eu não chamei ele. Eu queria falar com esse irmão, né? E acabei chamando. Então, assim, a pessoa pode se magoar por qualquer coisa. Por isso é necessário nós estarmos meditando na palavra, a qual diz para nos perdoarmos uns aos outros, para suportarmos uns aos outros, dar suporte um ao outro, né? Se nós não estivermos meditando na palavra, nós iremos então ser um povo fraco, um povo que é melindroso, um povo que qualquer coisa se abate, um povo que qualquer coisa deixa de congregar, deixa de falar com o irmão. Jesus não quer isso. O Senhor quer que você olhe para Ele, sabe? Jesus não se espantava com nenhuma decepção que ele tinha, sabe por quê? Porque ele sabia que era o ser humano, e ele sabia que era viver socialmente. Muitas vezes você não vai agradar todo mundo, né? Há pessoas que têm identificação uma com a outra, não quer dizer que não te ame, que se você precisar não vai estar ali, quer dizer sim, às vezes é uma identificação com o outro. É como chegar de repente um advogado na igreja e encontrar mais 3 advogados, a naturalidade é que eles venham a estar juntos, né? Isso não quer dizer que é uma panela com tampa, é uma panela sem tampa. A pessoa chegar, vai congregar, vai conversar, mas é o mesmo assunto que você vai querer ouvir? Se for, beleza. Então, gente, a gente tem que deixar um pouco de ser melindroso. Dói, todos nós temos aquele pontinho, mas temos que trabalhar isso, mas temos que perdoar, temos que nos arrepender até de não ter perdoado o irmão, né? Então é isso, a gente precisa deixar de ser conscrito, como diz o quartel, um soldado que está ainda sendo treinado, para sermos para sermos pessoas já prontas para a batalha, né? Senão vamos ficar nesse menino com o resto da vida. Amém? Então vamos lá. Tem um estudo que diz que somos a média das 5 pessoas com quem caminhamos.
as 5 pessoas com quem nós caminhamos, nós somos a média dela. Por exemplo, na média delas, você pode ver que você começa a caminhar com uma pessoa, você começa a ter o mesmo linguajar que ela, falar às vezes as mesmas palavras, sabe? Ter os gestos dela, né? Você acaba copiando aquilo de maneira por osmose, aquilo vai acontecendo, né? Existe aí um pastor muito conhecido em nossa nação, que todos os pregadores da igreja dele prega com a mão igualzinha dele, e a voz muitas vezes você não consegue distinguir quando você ouve, né? O que é isso? É a admiração, é a projeção que a pessoa faz naquele líder e acaba repetindo. Isso é meio normal, porque vai acontecer entre amigos, né? Bom seria que cada um desenvolvesse a sua própria personalidade, mas dizer que não acontece, acontece. Tem outro estudo que diz que quando você convive com pessoas que têm um salário muito alto, a ideia é você começar a querer também crescer para equiparar aquele salário, né? Então, uma pessoa que você anda é alguém que tem um salário um pouco mais robusto, você vai querer equiparar aquilo ali. É outra pesquisa que também existe. Pessoas que moram em determinadas áreas, elas têm a tendência de ter aquele mesmo objetivo salarial daqueles que moram ali. Também novas ideias e atitudes, modo de agir, de falar, de sentar, tudo isso a gente acaba absorvendo, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu posso dizer também o contrário, as boas conversações e as boas companhias também desenvolvem virtudes dentro da gente, né? Então, muito bacana. Por isso que eu acho que os jovens devem escolher muito bem as suas amizades. Todos nós devemos, principalmente os jovens, os adolescentes, escolham bem as amizades de vocês, sabe? Procure pessoas que você veja que tem algo que faz você admirá-la, né? Algo que vai fazer você sair da sua zona de conforto para tentar chegar lá. Não uma inveja, nada disso, mas pessoas que te motivem, que te animem, né? Daí a necessidade da gente estar congregando, daí a necessidade de termos pessoas que nos animem, né? E que possamos receber essa motivação, né? Um exército que não tem um líder para motivar no momento em que os soldados estão abatidos, é um exército fadado à derrota. Então nós precisamos de gente que nos fortaleça, gente que nos anime, gente que é exemplo para a gente, para que nós possamos estar seguindo em frente. Deixar de congregar também é algo que tira da gente o senso de pertencimento, porque é na comunhão com outras pessoas que o nosso senso de pertencimento se desenvolve e a nossa identidade também. Por isso que é tão necessário nós estarmos congregando, estarmos com um grupo de pessoas para que nós venhamos a nos conhecer, sabe? Às vezes você está dentro da igreja e tem conflitos e tem probleminhas daqui, cara, isso é maravilhoso para você se conhecer. Se você observar bem, são nos desertos da vida que nós sabemos o que está dentro do nosso coração, né? Acho que Deuteronômio 8 vai dizer que Deus deixou eles passarem necessidade para saber o que estava dentro do coração deles. Deus não, mas eles tinham necessidade de se conhecer, né? A lei de Moisés veio para aviltar o pecado, para que eles reconhecessem esse pecador, né? E pudessem esperar aquele Messias que viria e nele ser salvo naquele Messias que viria, que foi pré-anunciado a Abraão, né? Então, a lei vem para avultar o pecado, tanto dos judeus quanto do nosso. Quando a gente olha para a lei, diz: não cobiçarás, não matarás, amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Quando nós observamos que o próprio Tiago fala: se você cumpre 9 mandamentos, mas cai em um, é condenado de todos aqueles. É como prova, você tem 9 matérias lá no seu ensino médio, aí você repete uma, todas elas vão para o saco, desculpa a expressão, todas elas estão mortas. Então a mesma coisa, se Deus dá 10 mandamentos, você quebra um, vamos dizer que você só quebre um, que é quase que impossível você quebrar só um. Mas vamos ver, você quebra só um, você é culpado de todos eles, entendeu?
Então, não há ninguém que consegue se tornar justo perante Deus. Quando eu olho para a lei, quando eu olho para aqueles cordeiros que era imolado, a pessoa pecava, ela tinha que trazer um cordeiro, né, para oferecer no seu pecado. Tinha a expiação anual, que era também oferecida pelo pecado de toda a nação. E durava um ano, e outro ano tinha que fazer de novo. Então, quando eu entendo todos esses sacrifícios, todas essas oblações pelo pecado e tudo mais, eu entendo a morte de Jesus na cruz. Eu entendo que ele foi o Cordeiro perfeito que veio tirar o pecado do mundo. E como Moisés levantou aquela serpente no deserto, a Neustã, para que quando os israelitas fossem picados pelas serpentes, ao olhar para aquela estátua de bronze, eles ficassem curados. João vai dizer lá no final do capítulo 3 de João, versículo 14, ele vai dizer que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus também tinha que ser levantado, para que todo que olhasse para ele também fosse curado, né, do veneno que está dentro do seu coração, que é o pecado. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós somos sarados, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas olhar com fé, olhar entendendo que aquele sangue escorrido do corpo dele foi por você. Ele deu a sua vida por você. Quando ele sangrava, ele dizia: olha, eu estou fazendo isso por você. Jesus morreu por você. Tem gente que vem para a igreja e de repente some, não volta mais. O Senhor não quer ficar contigo. Já reparou aquele negócio do fica? Tem jovem que quer ficar, né? Jesus não quer ficar contigo. Jesus também não quer só namorar com você, te iludir durante anos. Jesus disse que ele é o noivo e nós somos a noiva dele. Então Jesus quer casar com você. Jesus quer ter um relacionamento sério, um compromisso com você. Ele quer casar com você. Ele não quer ficar com você. Amém? Então, quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo aquele sangue espirrando, aquele corpo sendo rasgado, eu ouço ele dizendo: olha para minha mão, foi por você. Olha para minha cabeça, foi por você. Olha para minhas costas, foi por você. Olha os cravos nos meus pés, foi por você. Jesus não morreu para dizer que era um bom homem. Jesus não morreu para te ensinar éticas e costumes, caráter, nada disso. Jesus até tem isso, mas não foi por isso que ele morreu. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. E do momento que você olha para Jesus, o Espírito Santo ilumina ele no seu coração. A luz do Evangelho brilha e você recebe o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a garantia de que você é dele, que você foi comprado por ele naquela cruz do Calvário. Você foi redimido, comprado, sabe, liberto por ele. Então, querido, em nome de Jesus, se revista dele, busque nele, esteja nele. Ele, se você já entregou a sua vida a ele, se você já casou com ele, permaneça, continua buscando, se alimente da palavra, busque o Espírito Santo em oração, sabe? Não permita que o seu fardamento se extraia, nem que você saia da congregação dos justos, mas que você busque o Senhor, que você se alimente da palavra, beba da fonte da água da vida. Amém? Porque ele morreu por você. Agora, se você ainda não fez isso, sabe, abotoe, agasalhe, tome posse daquilo que Jesus fez na cruz por você, o perdão dos teus pecados, a vida eterna, a destruição da obra do adversário das nossas almas, sabe? Ele veio te resgatar do mercado de escravos, ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho dele. Então, entrega teu caminho, que você vai fazer essa viagem agora para a presença de Deus, e você vai ser colocado na igreja invisível, né? Você vai ser colocado no reino dele, e ele vai passar a reinar no seu coração. Quando perguntaram para ele: onde está seu reino? Meu reino não vem com visível aparência, porque o meu reino estará dentro de você. O Senhor quer reinar no teu coração. Ele não quer mais que você faça as coisas do jeito que você sempre fez, e sempre esse vazio continua na tua alma. Ele quer que você busque Ele como Deus e diga: Senhor, qual é a sua vontade? Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, e no Getsemane ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem somos nós para dizer que é a nossa que tem que ser feita? Ok? E para concluir, 3 passos. Precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Apocalipse 2, 5, 6. A igreja de Éfeso estava fria, tinha perdido o primeiro amor, e a receita de Jesus foi pura e simples:
arrependa-te de onde caiu e volta à prática das primeiras obras. Volta a ler a palavra, volta a buscar Deus, volta a congregar, você que está afastado ou que está experimentando esfriamento espiritual. Segundo, precisamos reconhecer que chegamos a esse estágio, nos arrepender e clamar pelo revestimento de poder. Interligando o primeiro ponto ao segundo, se arrependa e busque o Senhor. Busque para que Ele te revista de poder, para que você possa ter o enchimento. No capítulo 4 de Atos, depois no capítulo 2, o Espírito Santo ter sido derramado, Pedro havia sido preso e o povo está clamando, e diz a palavra do Senhor que eles foram cheios do Espírito Santo após a libertação, de Pedro. Eles estão clamando lá e eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Então o Espírito Santo está sempre pronto para te revestir, para te encher. Clama a Ele, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Essa é uma promessa do Antigo, mas é para sempre a gente. O Senhor quer que nós clamemos a Ele. O Espírito Santo está sempre disposto a nos encher dele quando clamarmos. Então, novamente falando de Atos 4, Ele está ali. Clame a Ele, busca a Ele, esteja em comunhão clamando a Ele. Numa quarta pode estar vazia, você é um irmão, pode ser na sua casa, clame, começa a orar, porque o teu esfriamento não veio de uma hora para outra, ele foi gradativo, assim também vai ser. Pode ser que Deus te encha de uma hora para outra e você experimente aquele avivamento pessoal, mas pode ser que seja gradativo e quando você menos perceber, você vai estar cheio dele novamente, ok? Então, peço você, se você gostou desse resumo da mensagem de domingo, que você possa dar o seu like aí, se inscrever, fazer um comentário lá embaixo, sabe? Que Deus possa abençoar aí o teu final de semana. Amanhã já é sexta-feira, domingo estaremos aqui na igreja, vem congregar, vem ouvir a palavra do Senhor. Lembrando a você que sábado nós teremos o nosso passeio de escuna. Nós vamos aí pela Baía de Guanabara, vamos para Niterói, depois vamos para a Praia de Adão e Eva também em Niterói, depois vamos para Paquetá. E lá vamos almoçar. Vamos orar para que Deus nos dê um dia abençoado, segundo o poder e a vontade dele, ok? Deus abençoe a todos, graça e paz.